Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores do Corinthians. O dia a dia, também o mercado da bola, o vai e vem, movimentações, também especulações de mercado e muito mais a partir de agora para você. Antes, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Bora lá, vem saber! E a gente já começa falando do amistoso contra o Londrina. E o amistoso desta quarta-feira teve de tudo, muitas substituições, testes em jogadores que vinham rodando pouco aí no Corinthians, tempo fechado, jogadores expulsos, que rolo! Corinthians iniciou a partida com Cássio, Fagner, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. Primeiro tempo fraco tecnicamente, enfim, deixou a desejar, viu? Ânimos exaltados aí de jogadores, comissão técnica, inclusive Antônio Oliveira recebeu um cartão amarelo depois de muito reclamar com o auxiliar por várias vezes. Jogadores do adversário também foram amarelados. Primeiro tempo muito fraco tecnicamente. No segundo tempo, várias substituições. Cássio deu lugar a Carlos Miguel. O Iago Teles, jogador adversário, sofreu uma falta dura do Fagner, não gostou, se levantou, partiu para cima aí do lateral do Corinthians. Os dois jogadores se estranharam e foram mais cedo para o chuveiro. O jogo ficou nervoso, Pedro Raul saiu para a entrada de Ángel Romero. Hugo deu lugar a Matheus Bidu. Breno Bidon saiu para a entrada de Paulinho. Mais um jogador do Londrina foi expulso aos 23 do segundo tempo. Gustavo Henrique saiu para dar lugar a Raul Gustavo. Ranieri foi substituído por Matheus França. Wesley deu lugar a Pedro Henrique. E o jogo foi assim até os 36 do segundo tempo, quando após escanteio cobrado da direita, Pedro Henrique pega a sobra e arrisca. Arthur espalmou e sobrou para Romero, que apareceu para empurrar para o fundo do gol. Yuri Alberto saiu para dar lugar para Giovani, depois disso também o Garro saiu, entrou em seu lugar Guilherme Biro e o Kaká saiu para dar lugar a João Pedro Choca. Aos 40 do segundo tempo, Romero mais uma vez, golaço. Da entrada da área, o camisa 11 dominou e deu um tapinha de canhota no ângulo. E no final da partida, aos 49 do segundo tempo, Giovani deu o número final ao placar do jogo. Recebeu uma bola açucarada do Bidu e apenas tocou de primeiro para o fundo do gol. Placar final, Londrina 0, Corinthians 3. E aí, o que você achou da partida? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Pessoal, como já comentamos, nesta quarta-feira, o Corinthians jogou em Cascavel contra o Londrina, amistoso. E antes da bola rolar, Fabinho Soldado concedeu entrevista à ESPN e falou sobre a possibilidade de chegada de novos jogadores, novas contratações nesta altura da temporada. E o dirigente não fechou as portas completamente. A entrevista foi concedida à colega de imprensa Lili Nascimento e ela já começou perguntando a respeito aí do Gabigol, todo o imbróglio que rolou. O jogador era um dos desejos da atual diretoria no início da temporada e tudo mais. Corinthians até sondou a situação do jogador, não conseguiu uma afirmativa. Gabigol ficou lá e agora está suspenso. A acusação que pesa contra ele é a suspensão por tentativa de fraude em antidoping. Sobre o assunto, o dirigente não citou diretamente camisa 10 do Corinthians, acho que até por uma questão de ética, E a resposta do Fabinho Soldado foi a seguinte, abre aspas. Temos essa oportunidade de mais reforços. Claro que estamos atentos a uma outra situação pontual, mas na verdade é bem difícil, porque as equipes estão com o elenco quase pronto, então sobram poucas oportunidades. Mas pode ser que de repente surja alguma conversa com outro clube que queira fazer alguma troca. São essas possibilidades e todos aqui estão abertos a isso. A gente sempre deixa um espaço para uma coisa ou outra, porque o futebol é muito dinâmico, disse Fabinho Soldado. Ele falou e não disse quase nada, mas tudo bem. Olha só, segundo o Neto, durante a apresentação do programa dele, Os Donos da Bola, ele diz que tem duas pistas sobre novos jogadores que podem pintar no elenco corintiano em breve. Abre aspas, palavras do Neto. Vou falar o nome dos dois jogadores que o Corinthians quer contratar. Um volante bom e outro meia bom. É bom os dois. Um joga no Paraná e outro no estado de São Paulo. Um joga no interior, outro em Curitiba, disse o Neto. Neto, também
Nome que é bom nada. O segundo Samir Carvalho do UOL, ele disse que trata-se do Kaique, que é um volante do Juventude, um dos destaques aí da equipe gaúcha. Foi titular nesta temporada em 11 partidas de 12 jogos disputados durante a temporada. O Kaique ele tem contrato com o Juventude até o final de 2024, tem experiência também no futebol paulista, ele foi formado pela Portuguesa e tem passagens pela Ferroviária, Água Santa, Sertãozinho e Ituano. Em 2023, ele atuou no Ceará, disputando a Série B. Entretanto, para contratar o meio-campista, o Timão terá concorrência no mercado, viu? Isso porque o São Paulo também, através da sua diretoria, já demonstrou interesse em contar com o jogador. Outro problema é o faz-me rir. O staff do atleta apontou que a multa rescisória para a contratação do jogador está em torno de 14 milhões de reais. Porém, há uma margem aí para abater tal valor. Outra equipe também interessada ou sondando o jogador é o Grêmio. Essa é uma especulação de mercado. O que se sabe é que o Corinthians, apesar de ter aí monitorado o jogador, desistiu da contratação por conta do alto valor, por conta da pedida. Estou falando aqui do zagueiro Joaquim, que atua pelo Santos, entrou no radar do Corinthians recentemente, porém, o alto valor pedido pelo staff do atleta fez com que a equipe de Parque São Jorge desistisse de se movimentar nesse sentido. Como disse Fabinho Soldado, o Corinthians está aí à procura de bons investimentos, jogadores jovens, promissores e talentosos. Está difícil o mercado da bola no momento, mas Fabinho Soldado diz que está atento ao mercado e que o Corinthians não tem ainda o elenco fechado. Outra especulação que rondou aí os bastidores de Parque São Jorge, especulação, tá, gente? Um nome aí que tem sido especulado é o volante Eric, que joga no Atlético. O Timão já demonstrou interesse em contar com o jogador, mas as propostas feitas foram recusadas. Agora, o nome do jogador que teria atuado aí no interior de São Paulo ainda permanece como um mistério. O Corinthians tem até o próximo dia 19 para inscrever jogadores, atletas aí que estavam disputando campeonatos estaduais por outras equipes e que podem se transferir. E tem mais informações chegando. Promessa da base assina contrato profissional com multa de 100 milhões de reais. Vamos saber quem. Pessoal, nos bastidores é quase que unanimidade que a direção do clube tem a categoria Sub-17 como uma das mais promissoras, jovens aí de muito talento, e a expectativa é que eles rendam um bom ativo para o Corinthians, tanto em questões futebolísticas quanto para futuras negociações. Segundo os colegas do portal Meu Timão, um jovem de 16 anos tem chamado a atenção, tanto que assinou um contrato milionário com o Corinthians. O nome dele, Pedro Paulo, zagueiro do Sub-17. O contrato anterior do jogador era válido até março de 2025, com multa estipulada de 30 milhões de euros, mais ou menos 161 milhões de reais na cotação atual. É um jovem muito promissor que sempre se destacou nas categorias por onde passou, nas categorias de base. Uma das principais características é a velocidade e o jogo aéreo, e frequentemente é convocado para defender a seleção brasileira, lógico, né, das categorias de base. O contrato anterior dele era válido até março de 2025 e esse novo contrato, esse novo vínculo, foi assinado estipulando multa rescisória no valor de 30 milhões de euros, cerca de 161 milhões de reais. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente retorna com mais informações para vocês. O Alô da Fiel de hoje vai para o César Alvino de Carapicuíba, pessoal da Coab 5, também o Carlos Cotrim, o Leandro, Cassiano de Américo Brasiliense, o Ricardo de Jesus, Carlos Alberto Santana e todos em Marília. Abraço para vocês, até o próximo vídeo, porque aqui é Corinthians.